porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, a verdade a declarará, e pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E todos os ofícios dados por Deus aos homens, eu acredito que o mais sublime é cuidar da igreja de Deus. Porque pastor é do conhecimento de todos nós que é dádiva de Deus. É Deus quem dá pastores à sua igreja. Agora convém lembrar que Ele não dá à igreja pastores. Ninguém pode se intitular de ser o dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus. É Ele quem dá pastores à igreja. E o que é interessante poder lembrar os senhores é que Ele dá quem Ele quer dar. É Deus quem dá. E eu louvo a Deus por isso. Hoje, por misericórdia de Deus, ocupo a presidência da igreja em João Pessoa, na Paraíba. E quantas vezes eu paro para refletir como é que Deus faz levantando pastores para cuidar da sua igreja. É o maior privilégio que nós podemos alcançar. E devemos reconhecer isto, agradecendo a Deus. E dizendo, como disse o salmista, foi o Senhor que fez isto. Foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Observamos o que diz o apóstolo São Paulo. Segundo a graça de Deus que foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento é Cristo Jesus. É a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas que se tornou a principal pedra de esquina. Na minha parentela ninguém julgava que ia aparecer alguém para servir no ministério. Mas pela graça de Deus, um tio que eu tinha em São Paulo, ele orava e pedia a Deus: meu Senhor, levante pastores
na minha família. E a oração chegou no céu, e pela graça de Deus, hoje eu digo em alto e bom som, a sua misericórdia me alcançou. É um privilégio ser pastor e cuidar da igreja de Deus. Diariamente, quando eu passo para a sala do gabinete, eu olho para as fotos que estão lá. Cícero Canuto de Lima, João Batista da Silva, Antônio Petronilo dos Santos, Antônio Fernandes das Chagas, Antônio Ferreira de Lima, Cícero Raimundo Lins, Carlos de Lima. Eu disse: quem sou? Mas Deus, Ele dá pastores para a igreja quem Ele quer dar. E a Bíblia é muito enfática quando nos diz quem é com o Senhor nosso Deus que habita nas alturas e se curva para ver o que está na terra, e que do pó levanta o pequeno. Porque ninguém quer trabalhar com o pequeno, todo mundo só quer trabalhar com o grande, com o letrado, com o doutor, com formados. Mas Deus levanta do monturo, tira do lixo e coloca no lugar de príncipe. E isso deixa muita gente perturbada, embatucada. Eu não aceito, eu não concordo. É trabalho perdido, porque Deus vai continuar levantando quem Ele quer. Graças a Deus. E o que é interessante é que nós precisamos reconhecer: foi Ele, foi Ele, foi Ele e não nós. Porque por muitos nós não estaríamos ocupando a posição que estamos, mas foi Ele, foi Ele, foi Ele quem lhe chamou, foi Ele quem lhe levantou, foi Ele quem lhe apresentou, foi Ele que Ele deu à igreja para cuidar dela. Companheiros, é privilégio. E o grande bandeirante do Evangelho se expressou dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ninguém pode pôr outro fundamento. E quantas vezes eu paro para refletir, a igreja em João Pessoa celebrou 104 anos, e até agora só passaram por lá comigo 7 pastores. 104 anos para 7 homens é muita estrada, mas foi o Senhor que fez isso. Quando às vezes alguém me olha e diz: não tem condição de um homem desse ser o pastor da igreja de João Pessoa, não pode. Eu digo: meu filho, o que é feito lá em cima, ninguém desmancha aqui na terra, não. O que está feito, está feito, e Deus vai continuar levantando homem. Para continuar servindo a igreja. E o que satisfaz a minha alma é que até agora
São 104 anos. E nós não admitimos que ninguém lance no outro fundamento. O fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo. A doutrina é a mesma deixada por Cícero Canuto de Lima. E quando alguém chega querendo mudar, eu digo, nós não aceitamos. O marco que foi plantado continua. Ninguém aqui arranca os marcos antigos. E nós vamos continuar gritando em alto e bom som: o só o Senhor é Deus. Eu não sou tão jovem, também não sou tão idoso, mas eu faço um apelo aos obreiros mais novos. Vamos conservar a sã doutrina. Vamos continuar dizendo que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e que prepara o homem e leva para o céu. Segundo a graça que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Há poucos anos, um dos meus pastores presidentes, e ainda vivia conosco, me falou: eu vou lhe dar um exemplo de vida ministerial, e que você precisa conservar isso com você e repassar para a geração atual. Olha, numa fazenda, o dono da fazenda começou a ouvir o mugido de um garrote, e o mugido daquele garrote incomodava ao proprietário da fazenda, porque o mugido daquele garrote era: eu e Deus, eu e Deus. Como nós estamos vendo hoje. Mas nós temos que reconhecer que houve alguém que nos deu a mão, que houve alguém que nos apresentou, que houve alguém que disse: ajude a ele. E se hoje nós estamos ocupando a posição que estamos, mas alguém nos ajudou. E aquele fazendeiro ouvia aquele garrote mugindo: eu e Deus, eu e Deus. E ele chamou o vaqueiro e disse: meu filho, dê uma volta, pegue aquele garrote e traga aqui para dentro do curral. O mugido dele não está me agradando. Eu vou colocar ele junto com um baraúna, um boi velho de trabalho. Eu quero ver 2, 3 meses o mugido dele. E com 2 meses ele já ouvia eu, Deus e o homem. Se hoje o irmão está na posição que está, alguém lhe estendeu a mão, alguém falou por você, alguém lhe apresentou, alguém pediu que me ajudasse. E não pode haver coisa mais terrível do que a ingratidão. A ingratidão tira afeição. Eu louvo a Deus porque alguém me ajudou.
quando me viu ainda na idade jovem, disse: ajude Zé Carlos, dê as mãos a ele vai ser um bom obreiro. E pela graça de Deus, hoje eu estou ocupando esta posição de destaque, mas eu sei que alguém estendeu a mão para me ajudar. E eu espero que hoje, nesta plenária, Espírito Santo faça você entender: se você é alguma coisa, mas alguém me ajudou. Seja reconhecido desta mão que foi um bálsamo para a sua vida. Ninguém se faz obreiro, Deus é quem dá obreiros à sua igreja. É do conhecimento de todos que o boi novo, quando se coloca ele para começar a treinar na carroça, ele quer arrebentar tudo. Mas o boi velho ali ao seu lado vai devagarzinho. Você não vai arrebentar a carroça, você vai aprender a trabalhar comigo. Você vai ser moldado. Araúna vai lhe moldar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque quantas vezes você já arremessou a carroça, quis arrebentar tudo, mas Araúna lhe segurou. Bora! E pela graça de Deus você está onde está. Reconheça a ajuda que tem recebido. Segundo a graça de Deus. Porque o segredo é a graça de Deus em nossas vidas. Glória. E quando nós olhamos para esse plenário, eu começo a observar que as cabecinhas brancas estão desaparecendo. Mas nós devemos a eles o cuidado, a conservação doutrinária, para que a igreja prosseguisse esses longos anos. Foram eles que pagaram o preço, foram eles que enfrentaram as dificuldades maiores que nós não vamos enfrentar. Jesus está voltando, o arrebatamento está às portas. Glória a Deus. Mas tem que haver este reconhecimento. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Não quero dizer com isto que nós não precisamos estudar. Continuemos estudando. Eu, pela graça de Deus, eu sou bacharel em teologia, mas eu não chego em lugar nenhum esboçando o meu anel de bacharel. Eu mostro a Bíblia Sagrada, o livro por excelência, que acaba com fuxico, com brigaiada, com fofoca, seja em qualquer nível e em qualquer departamento, o que resolve é a Bíblia. Oh, glória. Aleluia! Aleluia. O que resolve é miolo de Bíblia. Bote a Bíblia que vai resolver o problema. Nunca falta trabalho. E é difícil acabar com confusão. Quando sai do coral vai para a banda, quando sai da banda vai para o conjunto, quando sai do conjunto vai para o ministério. Mas o que resolve é a Bíblia.
quando os filhos dos profetas iriam dar uma condição melhor no acampamento, e que precisaram fazer um caldo, uma alimentação, alguém por não conhecer, colheu barra brava e colocou na panela por não conhecer. E em determinado momento, quando alguém experimentou, gritou: morte na panela. Mas Deus tem sempre alguém na reserva que disse: traga farinha, traga farinha. Quem foi que já ouviu dizer que farinha serve para cortar veneno? Só na cabeça de crente. Traga farinha. Quem tem farinha aí? A farinha vai resolver o problema da fuxicada. Crê desta forma, a farinha vai resolver o problema da brigalhada. E Deus tem levantado os pastores de mais tempo do que nós. E quando alguém diz não tem jeito, ele diz: traga a Bíblia, meu filho, aqui tem farinha. Vai cortar o veneno, 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 e nós vamos lograr resultado positivo. Não tem outro fundamento. Hoje nós estamos vivendo os dias dos grandes edifícios. Edifício que brilha, edifício que atrai, edifício que chama atenção. Mas o que resolve é a graça de Deus. Não importa se é numa choupana, se é numa humilde casa, mas a graça de Deus estando derramada, alguém para, escuta, entra e aceita o Evangelho da graça. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, a planta está aqui. A planta está aqui. O engenheiro está presente entre nós, que é o Espírito Santo. E o material ele vai nos dando gradativamente. Não vai faltar material. Não vai faltar a presença do engenheiro. Agora, quando ele chegar para fazer inspeção, deixe eles. Eu sou encanador profissional e tenho satisfação em dizer que eu sou encanador profissional. E eu trabalhava com mais dois irmãos meus, mais idosos que eu. E ele dizia: meu irmão, nosso serviço está um pouco atrasado. Eu disse: não, senhor, mas nós estamos fazendo pela planta. Terça-feira o engenheiro vem olhar. Não se preocupe que alguém está adiantado, mas nós estamos fazendo pela planta. Você me ensinou a fazer pela planta, eu não vou fazer fora da planta.
E quando foi na terça-feira, o major fiscal veio, olhou o primeiro pavimento e disse: aqui está muito adiantado. Passa a escala. Quando passou a escala, disse: está tudo errado. Foi para o segundo pavimento, olhou, está muito adiantado também. O serviço do encanador. Passa a escala, quando me digo, está tudo errado. Mas não é possível. Chegou no terceiro galpão, ele olhou e disse: não, aqui não está adiantado, também não está atrasado. Passa a escala, está tudo certo. Eu disse: meu filho, meu irmão, vamos trabalhar pela planta. Vamos trabalhar pela planta, obreiro. Quando alguém disser: vamos fazer diferente, não aceite. Vamos fazer pela planta. Aleluia. A planta está na sua mão. A planta está nas nossas mãos. A planta está aqui. Não adianta fazer fora da planta. E o major fiscal disse: olha, vai ser descontado do fundo de garantia desses dois profissionais. Mas o de vocês não, está em ordem. Quem é que executa? Ele disse: esse magrelinho ali. Ele disse: parabéns, gostei, você está fazendo pela planta. Eu disse: foi ele que me ensinou a fazer pela planta. Ora, pastor Cícero de Lima deixou a planta em João Pessoa, veio para São Paulo, mas nós estamos lá executando esta planta aqui. Não vamos fazer diferente, vamos continuar fazendo do jeito que nós aprendemos. Quem quiser inovar, inove. Eu quero renovação espiritual. Quem aceita a renovação, busque o poder de Deus, que Ele vai lhe encher e renovar a sua igreja. O Senhor não muda. O Senhor não muda. O Senhor não muda. O Senhor não muda. Vamos dar conta do nosso trabalho. A fiscalização vem aí. Como é que você está fazendo? De qualquer jeito. Ao meu bel prazer, não, senhor. Aqui está a planta. Quem aceita que o engenheiro está presente aqui? E o material, ele vai mandar, ele vai mandar, ele vai mandar. Vai chegar material de primeira qualidade para a sua construção, e o nome de Papai do Céu vai ser glorificado. Deixe alguém formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno e palha. A planta está em nossas mãos. Eu louvo, glorifico a Deus e agradeço, porque Cícero Canuto de Lima, João Batista da Silva, Antônio Petronilo dos Santos, Antônio Fernando da Chaga, Antônio Ferreira de Lima, Cícero Raimundo de Lins, me deixaram esta planta e eu continuo trabalhando com ela até que Jesus apareça nas nuvens do céu. Glória a Deus. Não deixe ninguém trazer inovação para a igreja. Não aceite ninguém trazer o que queira para a igreja, não. E há uma coisa que eu adotei lá em João Pessoa: todos os nossos cultos, a harpa cristã é aberta e nós louvamos com 3 hinos da harpa.
seja culto festivo, seja culto de aniversário, seja culto de ceia, tem o período de oração. E alguém disse: para que isto? Para conservar a igreja na linha doutrinária. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Glória a Deus. Conserva o modelo da Santa. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Diga amém. Quando o crente não diz amém, não quer ser abençoado. Mas quem quer ser abençoado